Transição. É com muita alegria que contamos mais uma vez com a sua audiência. Com a colaboração de Djair Ribeiro, falaremos sobre a personalidade de Bezerra de Menezes, que é conhecido como o médico dos pobres. O filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, com Carlos Vereza, Caio Blá, Nanda Costa, Lúcio Mauro e grande elenco, narra a história dessa personagem que foi um bom médico, um bom político e que contribuiu para a consolidação do espiritismo no Brasil. O filme está em cartaz em mais de 60 salas de cinema em todo o país e é um fenômeno de público. Talvez seja uma resposta da sociedade que está cansada de assistir violência, sexo e desonestidade. Qual será a importância de Bezerra de Menezes para a humanidade? Como será que foi o despertar dele no mundo espiritual? Qual será o trabalho que o espírito Bezerra de Menezes desenvolve na Terra hoje? Para responder essas questões e muitas outras, contamos com a participação do orador, educador e médium Divaldo Franco, que é citado no filme por ter recebido várias mensagens de Bezerra de Menezes, seja pela psicofania, que é a mediunidade através da fala, ou pela psicografia, que é a mediunidade pela escrita. Como orador, Divaldo Franco divulga a doutrina espírita há mais de 60 anos. Já realizou mais de 12.000 conferências em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e em 62 países. Fez 6 conferências na ONU, recebeu mais de 700 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Em 2005, recebeu o título de Embaixador da Paz no Mundo em Genebra, na Suíça. Como médium, se comunica com os espíritos desde criança. Já publicou mais de 200 livros através de 211 autores espirituais, com mais de 8 milhões de exemplares vendidos. Dessas obras, houve cerca de 80 versões para 16 idiomas. A renda proveniente da venda dessas obras, bem como os direitos autorais, foram doados em cartório à Mansão do Caminho e outras entidades filantrópicas. Como educador, fundou em 1952, na cidade de Salvador, Bahia, a Mansão do Caminho, que é um admirável complexo educacional que atende 3.200 crianças e jovens de família de baixa renda. Educou mais de 600 filhos, hoje emancipados e a maioria com família constituída. Mais de 35.000 crianças e jovens passaram até hoje pelos vários cursos e oficinas da Mansão do Caminho. Olá, Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Mais uma vez, é uma grande alegria contar com a sua presença no nosso programa Transição. Muito obrigado. Vamos assistir a um trecho do filme. O que a sua filha apresenta tem cura. Doutor, o senhor me desculpe, mas eu não tenho um centavo de reais para comprar o medicamento. Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Eu não posso aceitar. Não posso. É o seu anel de formatura. Não posso. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. Qual a importância de Bezerra de Menezes, na sua opinião? A espiritualidade dele é muito alta, então logo para o povo que o segue, a filosofia dele é muito importante. Ah, minha filha, só tem um doente na minha família. Eu peço para ele vir botar os remedinhos na água.
A importância de Bezerra é a integridade dele como homem e o berço que ele teve, que a gente pode observar na própria bibliografia dele, os ensinamentos que ele já pegou do pai dele, tá? Então a importância maior dele é ser o brasileiro que não se corrompeu por nada. São os atos dele, né? A maneira como ele foi fiel ao espiritismo, foi fiel à caridade, né? Que fora da caridade não há salvação. Bezerra de Menezes, ele tem uma grande importância para mim, porque como cidadão, como humanista, ele soube levar ao Rio de Janeiro o verdadeiro valor da caridade, né? Tenho a obrigação de dizê-lo aos meus compatriotas. A nação está doente. As suas extremidades estão frias. E o coração não tarda. O filme demonstra que Bezerra de Menezes era extremamente inteligente e competente. Ele poderia ter enriquecido, mas ele preferiu dedicar a sua vida aos necessitados e ficou conhecido como médico dos pobres. Hoje em dia ele seria considerado até um tolo ou mesmo um lunático. Qual seria a importância de Bezerra de Menezes enquanto ele esteve aqui na Terra para a humanidade? Das mais significativas. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante realizou um dos périplos mais belos da cultura brasileira. Porque saindo de um lugarejo como Riacho de Sangue, hoje Jaguaretama, no Ceará, e posteriormente tendo vindo estudar na capital do Império, ele logra um tentame dos mais nobres. Afeiçoando-se à política, ele vai exercer várias funções nas quais se destaca com um grande brilho. Mas na sua condição de médico, ele desenvolve um trabalho de alta significação, principalmente porque tinha consciência do juramento de Hipócrates. Dedicaria a sua vida ao Ministério da Saúde. E teve a ocasião de asseverar que o médico não tem o direito do repouso nem da alimentação, porquanto o enfermo a qualquer hora pode requisitar-lhe os préstimos. E por esta razão ele optou, e particularmente depois de tornar-se espírita, pelo ministério de curar os indivíduos, mas não exclusivamente do corpo, essencialmente da alma. Vivaldo, o filme nos mostrou uma característica marcante nessa grande personalidade, o Dr. Bezerra, que é a aplicação da caridade a todo momento, a toda situação que ela se fazia presente. Mas o filme não abordou a vida posterior dele à sua morte. E nesse livro que nós temos na mão, O Semeador de Estrelas, de autoria de Sueli Caldas Schubert, há um capítulo muito bonito, muito emocionante, sobre como foi o despertar desse espírito no mundo espiritual. Você poderia, por gentileza, compartilhar conosco e com os nossos telespectadores como foi esse momento do despertar do Dr. Bezerra no mundo espiritual? O missionário desse quilate chegou a experimentar grandes dores enquanto vivia na Terra. Era um processo de depuração do espírito cada vez ascendendo mais na direção do amor universal. Depois de uma jornada muito sofrida por uma enfermidade pertinaz, ele desencarnou. E foi naturalmente conduzido pelos espíritos nobres ao mundo da nossa realidade. Allan Kardec chama a erraticidade, ao mundo espiritual. Acolhido carinhosamente no que nós poderíamos chamar um lugar de repouso, ele foi despertado gentilmente pelos espíritos nobres que o aguardavam. A primeira esposa, logo depois Celina, a mensageira de Maria Santíssima à humanidade. Naquele momento de despertar, ainda algo aturdido pelo fenômeno da morte, que é sempre uma forma de cirurgia, uma cirurgia total em que nós nos despimos da matéria, ele começou a ouvir vozes que cantavam, que exaltavam seu nome. E naturalmente surpreendido com aquilo, depois das emoções do reencontro, ele perguntou a Celina, mas o de que se trata? E ela, gentilmente, bela, irradiando a pulcritude do mundo espiritual, disse, venha comigo até aqui a sacada da janela. E levando com ternura a um convalescente recém-chegado à pátria da verdade, permitiu que ele visse uma praça imensa,
arborizada, jardinada, onde